Olá você! Hoje vamos falar do sistema de recomendação do Explorer no Instagram, como esse sistema é feito utilizando modelos de deep learning e redes neurais. Deixa o seu joinha no vídeo aí, se inscreva no canal e vamos lá. Bom, o Explorer é essa feature do Instagram, né, que você vê na hora que você clica nessa lupinha do Instagram, e ele é uma página, uma feature aí para o usuário buscar novas imagens, novas mídias aí, né, novos vídeos. E metade dos usuários do Instagram usam essa feature por mês. E a ideia, né, dessa feature é recomendar conteúdo relevante para o usuário. E a ideia básica aqui é que nós gostaríamos de recomendar conteúdo que é relevante para o usuário, né, que ele tem interesse. Então, se uma pessoa, sei lá, gosta de coisa de academia, vai aparecer coisa de academia para ele. Eu gosto muito de coisa de aviação, né, e eu sigo lá alguns perfis de aviação, vai aparecer coisas relacionadas a avião. Então essa é a ideia. Porém, pensa comigo, a quantidade de dados que tem no Instagram aí, né, com relação a vídeos, stories, fotos e tudo isso, né? Então são bilhões de opções. Então não é tão trivial assim você, dentro desses, vamos dizer, bilhões de opções, escolher ali 20, 30 opções para mostrar para cada usuário, de uma forma personalizada. Para você ter ideia da dimensão desse problema, nesse problema você tem 65 bilhões de features, que são informações aí de fotos, de vídeos, e esse sistema do Instagram, né, que é o Explorer, ele faz, né, no geral, no mundo inteiro, 900 milhões de predições por segundo. Então você precisa ter um sistema aí bem robusto e bem eficiente para fazer essas predições, né, de fotos e vídeos para os usuários. E é importante dizer que esse é um problema de ranqueamento. O que é isso? Então a ideia é que dentro desse bilhões de opções que você tem de imagens e vídeos, você gostaria de ranquear aquelas que serão mais relevantes para o usuário. Né? Só que esse ranqueamento é um ranqueamento personalizado. Cada usuário, baseado nas suas features, no que o usuário consome na plataforma, ele vai ter um ranqueamento diferente. Então, uma pessoa que gosta de futebol provavelmente vai aparecer coisas mais de futebol para ele, o ranqueamento dele vai ser diferente. Uma pessoa que gosta de culinária vai aparecer um outro tipo de conteúdo, a pessoa que gosta de ciência um outro tipo de conteúdo e assim por diante. Então existem comunidades muito distintas nas redes sociais e não é diferente no Instagram. Por um lado, essa quantidade de variedades é muito interessante, né, do ponto de vista de redes sociais, cada um tem interesse em coisas distintas. Para os modelos que fazem a predição, isso pode apresentar um desafio maior, né? Tem tantas opções de conteúdo, como o modelo vai gerar uma boa opção de conteúdo para um usuário. Então esse é um problema, né, que é estudado na área de recomendação de conteúdo, né, que é um problema muito importante. Geralmente são aplicados modelos neurais, modelos de machine learning, deep learning, para tratar esses problemas de como recomendar um conteúdo para o usuário. Nesse caso aqui, o conteúdo são mídias, né? Fotos, vídeos e coisas desse tipo. E aqui entra uma coisa interessante da diferença desse método que eles usam para o Instagram para outros métodos de recomendação de conteúdo, é que aqui, né, nesses métodos deles, eles focam mais nas contas, ou seja, eles usam as contas dos usuários para modelar o problema ao invés de usar o conteúdo em si. E a gente vai explicar o porquê que isso é importante, né? Que são as conexões entre os usuários. Por exemplo, quem curte a foto de quem, ou se você acha legal o conteúdo, você gasta mais tempo assistindo o vídeo de uma pessoa, coisas desse tipo. Então as contas ali, elas são importantes para esse método e esse algoritmo que utiliza a Deep Learning. Então, partindo desse pressuposto que a gente quer trabalhar com contas e nem tanto com conteúdos, né, a gente não quer trabalhar tanto especificamente com a foto, mas sim com a conta, né, de algum usuário que tem aquela foto, que postou aquela foto. Então a ideia é que a gente gostaria de criar embeddings para contas. E como nós sabemos, embeddings são esses vetores, né, que a gente tem lá no espaço multidimensional. E a gente vai ter um embedding para cada conta aqui nesse caso. E a gente gostaria de usar os embeddings dessas contas para detectar quais contas são similares ou não. E a ideia por trás disso é que a gente gostaria que, se, por exemplo, eu curtir uma foto de uma conta, né, lá de algum usuário que eu achei interessante, o Instagram vai utilizar as informações daquela conta do qual eu curti a foto para sugerir outras contas similares. Então a gente quer criar esses embeddings de tal forma que embeddings de contas similares estejam próximas, né, nesse espaço multidimensional, de tal forma que eu consiga recuperar essa informação de quais contas são similares ou não. Intuitivamente, né, a gente quer detectar contas similares baseado nesses embeddings de contas, né? E aí que entra uma conexão que eles fazem nesse trabalho com o Word2Vec.
Né? O Word2Vec é um framework para aprender representações de palavras. Se você não sabe o que é o Word2Vec, tem um vídeo no canal, você dá uma olhada nesse link, também está na descrição desse vídeo, que eu explico um pouco sobre o Word2Vec, que é um trabalho muito importante, né, na área de Deep Learning, Machine Learning para processamento de linguagem natural. E o framework que eles propuseram é chamado ig2vec. Sua ideia é criar vetores, né, ou embeddings de contas. Ao invés de você criar embeddings de palavras, você vai criar embeddings de contas. Né? Então você pode pensar que isso aqui é um espaço multidimensional, um espaço euclidiano aqui, você pode pensar assim, onde cada pontinho desse é um embedding, né? Nesse caso aqui, esse espaço aqui só tem 2 dimensões, e cada pontinho desse aqui é um embedding de uma palavra, ou nesse caso de uma conta. Então a ideia por trás disso, né, a intuição por trás de você criar embeddings para contas, é que contas que estejam próximas uma das outras aqui, elas compartilham similaridade. Ou seja, 2 usuários de 2 contas que estão próximas nesse espaço, eles têm uma atividade parecida, eles postam coisas parecidas, coisas desse tipo. É esse tipo de informação que a gente quer capturar. Então esse ig2vec, ele trata as contas, né, que um usuário interage, por exemplo, quem que ele curte, ou o que ele compartilha, ou o que ele assiste mais, né, quem são essas pessoas. Ele trata esses usuários como uma sequência de palavras de uma sentença. Né? Então cada palavra na sentença pode pensar que na verdade é um usuário, né, que essa conta tá interagindo, né? Então, se eu curto, né, se eu assisto aquele vídeo, se eu abro aquele stories, essas informações elas vão ser capturadas nessa sequência de contas, né? Vamos pensar assim. E a ideia é basicamente igual do Word2Vec, a mesma técnica utilizada pelo Word2Vec. Então, o que você gostaria aqui é prever contas com as quais uma pessoa provavelmente interagirá. Então você quer prever contas que a pessoa acha interessante para você sugerir para ela essas contas. E isso é feito, como é no Word2Vec, da seguinte forma. Aqui eu estou dando um exemplo do Word2Vec, depois a gente vai ver como isso é traduzido para contas. Né? Então você tem uma palavra aqui, né, numa sentença, por exemplo, e todas as palavras que estão ao redor dessa palavra, de uma forma bem intuitiva, elas são o contexto dessa palavra. E você gostaria que, baseado nessa palavra central aqui, você gostaria de prever as palavras que estão no contexto. E essa é uma das ideias básicas do Word2Vec. No nosso contexto de contas do Instagram, o que a gente quer é o seguinte. Bom, e nesse caso, né, a gente tem o usuário e a gente gostaria de prever quais são as contas que esse usuário vai interagir. Né, quais contas ele vai curtir, ele vai assistir mais, coisas desse tipo. Então, essas são as contas no contexto da conta do usuário. Né? Então você vai ter essas informações geradas para vários usuários no Instagram e isso vai ser um dado que você vai utilizar para treinar o seu modelo de embeddings, que nesse caso aqui é o modelo, né, para gerar embeddings de contas, baseado nessa ideia. E no fim das contas, você vai querer que usuários que interagem, né, que interajam com contas parecidas, né, que têm mais ou menos o mesmo comportamento, esses usuários, as contas deles, elas vão ter embeddings que são parecidos. Né, como lá no Word2Vec a gente vai ter, né, palavras, né, no mesmo contexto ou que compartilham alguma informação semântica, elas também ficam próximas, né, no espaço. A gente quer capturar essa noção também, né, de usuários que têm comportamentos parecidos, que curtem coisas que são parecidas, que eles também tenham contas com embedding parecido. Né? Essa é a principal informação, né, que esse modelo quer capturar. Então aqui é um exemplo de uma conta. Né, e a gente tem aqui as outras contas que esse usuário curtiu. Então, basicamente é isso. Né, você tem a sua conta e aí você vai colocando na sequência aqui as contas que o usuário curtiu e você vai usar esses dados, né, para treinar o seu modelo. Então, a ideia é que usuários que curtam contas parecidas vão ter o embedding parecido. Né? E aí, uma vez que você treinou esse modelo, você tem um modelo onde você tem embeddings para cada conta, como comparar, né, quais contas são parecidas ou quais contas não são tão parecidas. Né? Se eu quero usar a informação de uma conta parecida para sugerir informações para o usuário, o que eu vou usar? Então a gente pode usar métricas que comparam vetores, né? Por exemplo, similaridade de cosseno, né, que é essa fórmula aqui, onde, né, você vai fazer um produto interno aqui dos dois vetores e você normaliza isso pela norma dos vetores. Ou você pode usar o produto escalar também, o produto interno, que você vai gerar aqui um número que vai dizer o quão próximo, né, ou quão similar, a gente pode pensar assim, esses vetores são. Então o Instagram vai me sugerir novas contas, né, para eu curtir lá fotos baseado em métricas como essa. Né? Eu vou pegar o embedding da minha conta, né, eu vou pegar o embedding de outras contas e vou ver quais embeddings estão mais próximos, usando essas funções de similaridade aqui, né, de distância. Você pode pensar assim também nesse espaço. E aí o que eles fazem é usar um algoritmo clássico, né, de machine learning, né, que é
o Key Nearest Neighbors, né, que a ideia é o seguinte, dado um ponto, vamos pensar o embedding, que é o embedding da minha conta, eu quero recuperar os embeddings que estão mais próximos da minha conta. Né, e você vai usar esse algoritmo, que é um algoritmo clássico e bem fácil de entender. Né? A ideia é você computar a distância entre o seu ponto, né, o seu embedding da sua conta, computa a distância dele com todos os outros embeddings e recupera os K mais próximos do seu embedding. É basicamente isso, não tem muito segredo esse algoritmo não. E usando isso você vai recuperar as contas que são mais relevantes, né, para o usuário. Beleza, então a gente recuperou as contas usando algum algoritmo, como nós vimos, né? E como ranquear essas contas, né? Porque aí eu já recuperei as contas, e aí como que eu vou mostrar a informação delas para o usuário? Né? Como que é isso? Isso é um problema de ranqueamento. Porém, quando a gente está trabalhando, né, com imagens, vídeos e essas coisas, ranquear esse tipo de mídia, esses tipos de conta, ele requer muito poder de processamento, porque geralmente se utiliza redes neurais muito profundas, com muitos parâmetros, e isso tem um custo, né, muito grande, tanto de latência, o tempo que vai demorar para aquele modelo executar, quanto a quantidade de informações. Então, por exemplo, ranquear apenas 500 mídias, né, fotos ou vídeos, pode consumir muitos recursos quando se usa redes neurais. Então, como melhorar isso? Como que eles ranqueiam essas informações? Uma vez que você capturou essas contas que você quer mostrar para o usuário, como selecionar as melhores ou as fotos das melhores aí, ou os vídeos para mostrar que são mais relevantes para o usuário. Então, uma forma de tentar ter arquiteturas mais eficientes em redes neurais, em Deep Learning, né, em redes neurais profundas, é usando destilação. Esse a gente chama de distillation, né, que é uma forma de diminuir o tamanho das redes muito utilizada hoje em dia em Deep Learning. E a ideia basicamente é a seguinte, você tem um modelo grande, né, que é um modelo com uma boa acurácia ou com uma boa performance para ranquear os dados, só que esse é um modelo custoso, ele demora muito para ser executado, ele pode gastar muita memória, ele pode demorar muito para ser executado, e geralmente quando você clica no Explorer, você quer que no Explorer, né, você quer que a informação chegue em segundos, você não quer ficar esperando a tela carregar, né, o modelo executar, você quer que aquilo chegue da forma mais rápida possível para você. Só que utilizando modelos muito grandes, às vezes isso não é possível. Então o que nós fazemos é usar esse distillation, ou destilação. A gente vai treinar um modelo menorzinho, a gente chama Shallow, né, um modelo mais curto, não é um modelo tão de Deep Learning, não tem muitas camadas, para tentar imitar o modelo principal, né, que a gente chama de Teacher Model, né, e o modelo mais simplesinho é o Student, que é um modelo de ranqueamento simplificado. É claro que esse modelo ele não vai ter a acurácia ou a performance tão boa quanto o modelo principal, mas a ideia desse modelo é ter uma acurácia aproximada, ele tenta aproximar ao máximo o modelo principal. Existem várias técnicas para fazer isso, a gente não vai entrar em detalhes aqui, talvez um vídeo futuro sobre distillation ou destilação em redes neurais a gente possa explicar isso em mais detalhes, mas a ideia é que mesmo que esse modelo ele não tenha a melhor acurácia como o modelo principal, ele já tem uma acurácia suficiente, onde você pode utilizar esse modelo, né, para gerar um pré-ranqueamento, onde você já pode cortar algumas opções de contas que talvez não sejam muito relevantes de uma forma muito mais rápida e eficiente. Essa é a ideia. Então, primeiro você vai utilizar esse modelo simplificado para cortar candidatas contas que não são importantes, né, para você ter menos contas para decidir ali qual conteúdo você quer mostrar para o usuário. E aqui só para dar um pouquinho mais da ideia do Explorer é basicamente isso. Se você curte a foto, por exemplo, da Alice, né, no Explorer lá ele vai querer sugerir fotos de pessoas que são parecidas com a Alice. Né? Então, sei lá, se a Alice é uma pessoa lá de academia e você curte muito foto de pessoas de academia, no seu Explorer você vai ver pessoas que têm um perfil parecido com o da Alice. Né, que aí você vai ver fotos parecidas, essa é a ideia. Então vamos lembrar que a gente tem bilhões, né, de mídias, de conteúdo, a gente vai querer selecionar 500 dessas, então a gente pode utilizar, por exemplo, essa similaridade de embeddings entre contas para reduzir esse número, e a partir de 500, né, a gente vai querer ranquear aí no fim, a gente vai querer usar só 25 desses candidatos para mostrar para o usuário, por exemplo, na página inicial ali do Explorer. Então vamos supor que o modelo, né, selecionou 500 candidatos baseados naquelas métricas de similaridade lá dos embeddings. Né? E aí o modelo é simples, né? É aquele modelo que ele foi destilado do modelo maior, ele vai cortar vários candidatos e vai selecionar só 150. Então depois desse passo a gente vai ter só 150 candidatos, né, para serem utilizados para o nosso Explorer. Das 150 candidatos, a gente vai ter um modelo que ele é um pouquinho mais complexo que o modelo, né, estudante lá da destilação,
né, que é uma rede neural, mas ela não é uma rede neural tão densa. E essa rede neural, para ela ser executada rápido também, como ela não pode ser muito grande, né, você vai utilizar ela para selecionar 50 candidatos dos 150. A partir do momento que você tem 50 candidatos, você vai usar aí uma rede neural profunda com vários features, com modelo estado da arte, que pode ser uma rede bem pesada. Só que essa rede ela gera uma qualidade muito boa de recomendação. Então você vai usar essa rede para os 50 candidatos que sobraram daqueles bilhões, né, que são potenciais bons candidatos de recomendação de conteúdo para você. Você vai selecionar 25 desses candidatos para serem usados na primeira página do Explorer, que são aquelas imagens que você vê na hora que você clica no Explorer ali, né? Então você vai querer uma rede que ela tem uma boa acurácia, ela tem uma boa performance para te mostrar conteúdo relevante. E essa parte é a parte mais cara de todo esse processo, porém você vai aplicar essa parte só em 50 das suas opções ali que foram selecionadas. E aqui eles dão um exemplo de como é esse modelo neural para essa parte mais custosa do processo, para selecionar imagens ou vídeos, né, com um bom retorno, né, de recomendação, uma boa recomendação para o usuário. Então esses modelos eles são baseados, né, em informações do cara, né, que está vendo ali o Explorer, né, a sua conta, né, você tem vários features desse cara, qual a idade, quais conteúdos que ele curte, essas coisas. Você vai ter informações também do autor daquele conteúdo do Explorer, então o cara que postou o vídeo, né, você vai utilizar essas informações também para predizer, né, se aquele cara é um bom candidato ou não, para ser mostrado na tela, né, e você vai usar também informações da imagem em si, né, lá da tela, né, da foto que o cara tirou, se ela é relevante ou não, baseada em modelos pré-treinados, enfim, se é uma imagem com qualidade boa e coisas desse tipo. E aí, de posse de todas essas informações, e aqui você pode ter várias redes neurais específicas, né, uma para trabalhar com imagens, provavelmente redes neurais baseadas em redes convolucionais e outras arquiteturas, e no fim você vai ter um Multilayer Perceptron, onde a ideia aqui é você predizer, né, baseado em todas essas features, se o usuário vai curtir ou não aquela foto, se o usuário vai querer ver ou não aquela foto, se o usuário não quer ver mais aquele conteúdo ou mutar aquele conteúdo, coisas desse tipo. Então essa arquitetura final, ela é treinada para predizer todas essas ações. E depois que essa arquitetura é treinada, o que eles fazem é usar uma fórmula matemática onde vai pegar diversas informações, como qual é a probabilidade dele curtir essa foto, qual a probabilidade dele assistir esse vídeo, e vai usar isso tudo, vai gerar uma fórmula que vai ser utilizada para ranquear finalmente aquele conteúdo para o usuário. Dessa forma, né, fazendo todo esse processo, você vai ranquear as imagens finais e vai mostrar isso para o usuário. Então olha que interessante, nós aprendemos nesse vídeo hoje que desenvolver métodos eficientes é primordial para lidar com muitos dados, na casa de bilhões, né, de mídias, de fotos, de vídeos. Então você tem que ter modelos eficientes. Não adianta você ter o melhor modelo estado da arte na área de visão computacional ou em outras áreas se esse modelo demora muito para rodar. Né? Você tem muitos usuários acessando, você quer que a feature que você está desenvolvendo seja rápida. Uma outra coisa muito importante é que por trás de aparentemente simples funções, como ver o Explorer, né, em sites ou apps, por exemplo, fazer uma pesquisa no Google, por trás dessas simples funções existem muitos modelos neurais de estado da arte sendo utilizados. Então, né, quando a sua foto está guiada, ou existe uma recomendação para você, ou você clica no Explorer, ou os próprios stories que aparecem para você, coisas desse tipo, existem muitos modelos neurais por trás, muita computação e muita pesquisa desenvolvida, né, para gerar modelos com melhor recomendações. E essa é uma área muito importante para as empresas, né, recomendar bons conteúdos para o usuário. É isso aí, pessoal. Hoje nós apresentamos o overview de um sistema de recomendação para o Instagram. A gente viu que esse sistema é baseado em redes neurais, em diferentes arquiteturas de redes neurais. Nós vimos que existe uma pipeline, vários modelos são utilizados, não é uma coisa simples só. E é isso aí. Se gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal e um grande abraço e até mais.